Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de arquitetura e hoje o nosso assunto é como fazer a recuperação estrutural de uma construção. Bom, esse assunto eu resolvi colocar aqui no meu canal do YouTube baseada na situação que aconteceu agora, há mais ou menos um mês atrás, do prédio de Fortaleza que veio a colapsar. Bom, ali se cometeu um erro bastante comum e eu vou falar dele agora para vocês. Em primeiro lugar, vamos começar do início. Qualquer recuperação estrutural deve ser avaliado por um especialista no assunto, que geralmente e normalmente é o engenheiro civil especializado em cálculo e projeto estrutural. Essa é a primeira medida que deve ser tomada. Esse é o profissional adequado para fazer a análise da situação. Em segundo lugar, antes de se começar a mexer em qualquer elemento estrutural de uma edificação, o primeiro passo é o escoramento. E aí, onde aconteceu o erro do prédio em Fortaleza, eles tiraram todo o recobrimento dos pilares de sustentação do edifício sem fazer o devido escoramento daquela construção. E isso foi o que causou o desabamento do prédio. Então, isso é fundamental. Antes de mexer, vou repetir, em qualquer elemento estrutural, se deve fazer o seu devido escoramento. E como será feito esse escoramento também será definido pelo engenheiro civil especializado em cálculo estrutural. Ele vai dizer os pontos dessa laje que devem ser escorados, como eles serão escorados e a quantidade de escoras a colocar nessa construção. Viu, pessoal? Muito importante isso aí. Atentem para esse detalhe. Bom, terceira coisa que eu quero comentar aqui com vocês é que dependendo do problema estrutural que se encontrar nessa construção, muitas vezes é melhor nem fazer. Muitas vezes é melhor demolir essa construção e começar outra do zero. Isso, volto a dizer, depois de uma avaliação do engenheiro civil especializado em cálculo estrutural. Ele vai dizer se vale a pena, se dá e se pode ser feita essa recuperação estrutural. Muitas vezes a construção apresenta problemas estruturais porque ela foi construída errada desde sua fundação. Quando isso acontece, os erros já vieram de construção e de fundação. A maioria das vezes é um caso sem recuperação e sim só tem um caminho: demolir para começar tudo de novo. Isso é preciso ser avaliado também. Outro item que deve ser avaliado é se vale a pena mexer no elemento estrutural existente ou se é melhor construir um elemento estrutural paralelo ao existente. Por que eu digo isso? Muitas vezes o risco de se mexer numa estrutura antiga é enorme. Muitas vezes fica um trabalho quase que artesanal. Você substituir uma armadura antiga por uma armadura nova, ou então você colocar uma por cima da outra, ou você mexer numa sapata que de repente não tem um radier, colocar um radier é um trabalho tão minucioso, tão detalhado, vai custar muito mais. O custo-benefício será muito maior se você muitas vezes construir uma estrutura nova paralela, muitas vezes mesclando o concreto com a estrutura metálica. Você pode fazer as sapatas, que sempre terão que ser em concreto, subir com pilares metálicos e vigamento e cintamento metálico também. Essa é uma outra opção, mas volto a dizer, tudo isso tem que ser avaliado por um especialista que é um engenheiro civil. Não é todo engenheiro civil, mas aquele engenheiro civil que se especializou em cálculo estrutural. Cada caso de recuperação estrutural é um caso diferente. As causas que provocaram aqueles problemas e aquela patologia na construção pode vir de diferentes origens. Por exemplo, um incêndio que abalou aquela estrutura, ou simplesmente um erro de cálculo no começo da construção, ou simplesmente um projeto errado, ou simplesmente uma construção feita errada desde o começo,
ou algum outro tipo de problema que tenha provocado aquele problema na estrutura, como uma obra vizinha, por exemplo, que muitas vezes, usando equipamentos de alto impacto como martelete e bate-estaca, provocam problemas nas construções vizinhas. Então, tudo isso tem que ser avaliado por um profissional devidamente qualificado e, principalmente, responsável. Isso tem que ser feito com muito critério, de acordo com as normas técnicas. E dependendo da causa, cada situação será um tipo de medida diferente. É por isso que eu falo para vocês, isso é um assunto extremamente sério. E se for feito errado, mata, como infelizmente aconteceu na situação do prédio em Fortaleza. Bom, e se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de sair sem deixar o seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no meu canal, compartilhem para os seus colegas que gostam desse assunto, que são profissionais da área, e até o próximo vídeo. Bye, bye!